Existe uma região no planeta que marinheiros experientes chamam de cemitério dos mares, e pilotos de aviação evitam como se fosse uma zona de guerra. É uma área tão perigosa que simplesmente desaparece dos mapas de rotas comerciais, como se não existisse. Estamos falando de uma vastidão de 10 mil quilômetros de oceano aberto no sul do Pacífico, onde ondas de 30 metros de altura são consideradas normais e ventos de 300 km por hora sopram sem parar. Não é ficção científica nem teoria conspiratória. É uma região real do nosso planeta que a tecnologia moderna ainda não conseguiu dominar. Um lugar onde a natureza mostra sua face mais brutal e implacável, criando condições tão extremas que até os navios mais modernos e aviões mais avançados preferem dar uma volta de milhares de quilômetros para evitá-la. Você está prestes a descobrir por que essa região permanece como um dos últimos territórios verdadeiramente indomáveis da Terra, onde as leis da física se combinam para criar um inferno aquático que desafia toda a engenharia humana. Se você analisar qualquer mapa de rotas marítimas ou aéreas do mundo, encontrará algo perturbador. Uma área gigantesca no sul do Oceano Pacífico que parece simplesmente não existir para o tráfego comercial. É como se houvesse um buraco negro náutico no meio do planeta. Uma região que toda a civilização moderna decidiu coletivamente ignorar. Essa não é uma coincidência nem um erro cartográfico. É o resultado de décadas de experiências traumáticas que ensinaram à humanidade uma lição dolorosa. Existem lugares na Terra onde nossa tecnologia ainda encontra seus limites absolutos. A região em questão abrange uma vastidão oceânica de mais de 10 mil quilômetros, sem grandes massas de terra para quebrar o fluxo das correntes ou oferecer qualquer tipo de proteção. É praticamente um planeta oceânico dentro do nosso próprio planeta, onde as forças da natureza operam em escala impossível de controlar. Marinheiros experientes que navegaram por todos os oceanos do mundo descrevem essa área com uma mistura de respeito e terror. Não é apenas perigosa, é imprevisível de uma forma que desafia nossa compreensão moderna de navegação e meteorologia. Mas o que exatamente torna essa região tão especial, que força a humanidade inteira a traçar rotas alternativas, mesmo que isso signifique milhares de quilômetros extras e custos enormes? Para entender o terror do Pacífico Sul, precisamos falar de um fenômeno que poucos conhecem: o FET. É a distância que o vento percorre sobre a água sem encontrar obstáculos, ganhando força e velocidade de forma exponencial. No sul do Pacífico, temos um dos maiores FETs do planeta, uma autopista atmosférica sem fim. Imagine ventos que percorrem 10 mil quilômetros de oceano aberto sem encontrar uma única ilha, uma única montanha, qualquer coisa que possa quebrar ou diminuir sua velocidade. Esses ventos chegam ao final dessa jornada com uma força destrutiva inimaginável, criando o que os navegadores chamam de 50 rugidores e 60 ventes, correntes de ar extremamente violentas nas latitudes entre 50 e 60 graus sul. A ausência de barreiras continentais transforma essa região numa máquina de produção de tempestades perpétuas. É como se a própria Terra tivesse criado um laboratório natural de condições extremas, onde os ventos podem atingir velocidades que rivalizam com furacões categoria 5, mas de forma constante, não sazonal. Einstein disse que Deus não joga dados com o universo, mas no Pacífico Sul, parece que as leis da física se combinaram para criar um jogo onde as probabilidades sempre favorecem o caos. Os ventos aqui não são apenas fortes, são previsíveis em sua imprevisibilidade, criando padrões de turbulência que mudam constantemente. Para a aviação, esses ventos representam um pesadelo logístico. Correntes de jato que superam 300 km/h podem adicionar horas de voo e consumir quantidades impossíveis de combustível. Um avião tentando voar contra esses ventos pode literalmente ficar parado no ar, queimando combustível sem sair do lugar. Se os ventos do Pacífico Sul são aterrorizantes, as ondas que eles criam são literalmente monstruosas. Enquanto o resto do Pacífico tem uma altura média de ondas de cerca de 3 metros, nas regiões austrais elas facilmente atingem 15 metros em condições normais e podem superar os 30 metros durante tempestades. Para colocar isso em perspectiva,
Um navio cargueiro típico tem uma altura acima da linha d'água de aproximadamente 30 a 35 metros. Isso significa que as ondas mais severas podem literalmente engolir esses navios gigantescos, varrendo o convés e causando danos catastróficos que podem partir uma embarcação ao meio. Essas não são ondas comuns que você vê em praias ou mesmo em outros oceanos. São paredes de água em movimento, cada uma carregando a energia acumulada de milhares de quilômetros de vento ininterrupto. Quando uma onda de 25 metros atinge um navio, não é apenas uma questão de mar agitado, é uma força da natureza capaz de destruir construções de aço como se fossem brinquedos. O aspecto mais aterrorizante é que essas ondas gigantes não são eventos raros ou extraordinários na região. Elas são a norma, o estado natural do oceano nessa área. Marinheiros relatam ondas que se aproximam como montanhas líquidas em movimento, criando vales entre elas onde navios inteiros desaparecem da vista de outros navios próximos. A formação dessas ondas monstro é um processo cumulativo. Cada rajada de vento adiciona energia à superfície do oceano, e sem nenhuma massa de terra para dissipar essa energia, ela se acumula em ondas cada vez maiores, criando um feedback loop de destruição crescente. Dominando toda essa região está um dos fenômenos oceanográficos mais impressionantes do planeta. A Corrente Circumpolar Antártica, CCA, é a única corrente oceânica que flui ininterruptamente ao redor de todo o globo, de oeste para leste, sem ser interrompida por nenhuma massa de terra. A CCA é a corrente oceânica mais volumosa do mundo, transportando mais água que todos os rios do planeta combinados. Flui como um rio gigantesco no meio do oceano, criando uma barreira líquida que isola a Antártida do resto do mundo e impulsiona os ventos constantes da região. Essa corrente carrega águas extremamente frias, raramente ultrapassando 2 graus Celsius mesmo no verão austral. Para navios, isso significa que qualquer acidente na região pode ser fatal em questão de minutos devido à hipotermia. A água é tão fria que sobreviver mais de 15 minutos na água é praticamente impossível, mesmo com equipamentos de segurança. Mais ao norte, entre 40 e 50 graus de latitude sul, ocorre um fenômeno ainda mais perigoso: a convergência subtropical. É onde as águas geladas da Antártida se encontram com as águas mais quentes do Equador, criando um choque de temperatura e densidade que gera turbulência oceânica extraordinária. Essa convergência cria termoclinas, mudanças bruscas de temperatura em diferentes camadas de água, que geram correntes de densidade imprevisíveis. Navios podem encontrar condições completamente diferentes em questão de metros, com correntes puxando em direções opostas e criando instabilidade que pode causar alterações súbitas e catastróficas nas condições do mar. Durante o inverno austral, de junho a setembro, o Pacífico Sul se transforma em algo ainda mais aterrorizante: um inferno gelado, onde as temperaturas da água caem abaixo de zero e começam a formar gelo nas estruturas dos navios. O acúmulo de gelo em navios não é apenas um inconveniente, é uma sentença de morte. O peso extra do gelo altera completamente o centro de gravidade da embarcação, comprometendo sua estabilidade e aumentando drasticamente o risco de virar. Navios pesqueiros e cargueiros já foram perdidos devido ao acúmulo excessivo de gelo em suas estruturas. O processo é insidioso e implacável. Cada onda que atinge o navio deposita uma camada de água salgada, que congela instantaneamente no ar gelado. Camada após camada, o gelo se acumula até que o navio se torna literalmente pesado demais para se manter estável. Tripulações precisam trabalhar constantemente quebrando o gelo com machados e marretas, numa batalha desesperada contra o tempo e os elementos. As condições de visibilidade também se tornam praticamente nulas durante essas tempestades de inverno. Neve horizontal, granizo e respingos de água salgada congelante criam uma cortina branca que torna impossível navegar por instrumentos visuais. É como tentar dirigir numa nevasca, mas no meio do oceano, com ondas de 20 metros. Para a aviação, o Pacífico Sul apresenta um desafio único e aparentemente insuperável. As regulamentações ETOPS, Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards,
Essas regras determinam a distância máxima que um avião bimotor pode voar de um aeroporto adequado para pouso de emergência. Mesmo com os limites ETOPS mais avançados de 330 minutos, as distâncias no Pacífico Sul superam facilmente qualquer margem de segurança. Entre Santiago, no Chile, e Auckland, na Nova Zelândia, em caso de emergência no ponto médio da rota, o aeroporto mais próximo seria a Ilha de Páscoa ou as Ilhas Pitcairn, exigindo de 3 a 4 horas de voo com apenas um motor operante. Para entender a gravidade da situação, um avião comercial voando com apenas um motor tem sua performance drasticamente reduzida. Perde altitude, velocidade e autonomia. Voar por 4 horas nessas condições, sobre um oceano onde as ondas podem atingir 30 metros de altura, é simplesmente suicídio aeronáutico. A indústria da aviação, que conseguiu tornar seguras rotas antes consideradas impossíveis, simplesmente não encontrou uma solução viável para o Pacífico Sul. É uma das poucas regiões do planeta onde a física pura vence a engenharia humana. As companhias aéreas preferem adicionar milhares de quilômetros às suas rotas, parando em escalas intermediárias e aumentando drasticamente os custos, a arriscar vidas numa travessia direta dessa região maldita. O isolamento extremo do Pacífico Sul cria talvez o fator mais aterrorizante. Em caso de emergência, o tempo de resposta para resgate seria medido em dias, não em horas. É uma região onde você pode morrer de abandono, mesmo com toda a tecnologia de comunicação moderna. Existem relatos de navios que simplesmente desapareceram nessa região, engolidos pelas ondas monstro e pelo isolamento absoluto. Sem testemunhas, sem possibilidade de resgate, sem rastros. O oceano simplesmente os devora e continua sua dança infinita de vento e ondas como se nada tivesse acontecido. As poucas tentativas de resgate que foram registradas se tornaram lendas entre marinheiros. Helicópteros de resgate que não conseguem alcançar a área devido às distâncias extremas. Navios de socorro que levam dias para chegar ao local, apenas para encontrar destroços flutuando numa imensidão vazia. A tecnologia de rastreamento por satélite, que revolucionou a segurança marítima em outras partes do mundo, se torna quase inútil no Pacífico Sul. Saber a localização exata de um navio em perigo não serve de nada quando não há como chegar até lá em tempo hábil. Um fator que contribui para a subestimação dos perigos do Pacífico Sul é a distorção criada pela projeção de Mercator, usada na maioria dos mapas. Essa projeção faz com que regiões próximas aos polos pareçam maiores do que realmente são, distorcendo nossa percepção das distâncias e rotas. O que parece ser uma linha reta no mapa entre Santiago e Sydney não é o caminho mais curto na realidade. A rota mais eficiente seguiria uma curva mais próxima da Antártida, passando justamente pelas águas mais turbulentas do Pacífico Sul. Essa ilusão cartográfica já enganou navegadores inexperientes que, baseando-se em mapas planos, subestimaram tanto as distâncias quanto os perigos da região. A Terra é redonda, e as rotas mais curtas seguem a curvatura do planeta, frequentemente passando por áreas que parecem mais longas nos mapas tradicionais. A distorção de Mercator também faz com que a verdadeira vastidão do Pacífico Sul seja subestimada. É uma região maior que toda a América do Sul, mas nos mapas parece apenas uma faixa estreita de oceano no final do mundo. Mesmo com todos os avanços da navegação moderna e os lucros potenciais de rotas mais curtas, a economia simples vence. É mais barato dar a volta que enfrentar o Pacífico Sul. As principais rotas comerciais ligam grandes centros econômicos, e essa região simplesmente não está no caminho direto entre eles. O seguro marítimo para navios que tentam atravessar o Pacífico Sul é proibitivo quando disponível. Seguradoras experientes sabem que os riscos superam qualquer benefício econômico. É mais lucrativo adicionar uma semana à viagem que perder um navio inteiro. Para a aviação comercial, os cálculos são ainda mais brutais. O consumo extra de combustível para lutar contra ventos de 300 km/h pode facilmente dobrar os custos operacionais de um voo. Nenhuma companhia aérea consegue manter rotas economicamente viáveis nessas condições. As poucas rotas que ainda operam na região
São subsidiadas por governos ou mantidas por necessidades estratégicas específicas. Não existem por serem lucrativas, mas por serem necessárias para conectar comunidades isoladas ou manter presença geopolítica. A pergunta não é se um dia dominaremos essa região, mas se deveríamos tentar. Algumas batalhas talvez não devam ser vencidas, e alguns territórios talvez devam permanecer intocados, guardando seus segredos nas profundezas de ondas de 30 metros e ventos que nunca param de soprar. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.